Quando você agradece, o céu se move a seu favor. Queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje nós vamos falar sobre algo que transforma o coração e move o céu: a gratidão. Muitas vezes oramos pedindo, clamamos por respostas, mas esquecemos de agradecer. E a Bíblia nos ensina que quando o coração aprende a agradecer, o céu se abre e o milagre acontece. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis e a última coisa que sente vontade de fazer é agradecer. Mas o Senhor te trouxe até aqui para lembrar: a gratidão é a linguagem da fé. Mesmo quando nada muda, o coração que agradece declara que ainda confia. Por isso, permaneça comigo até o fim, porque ao final deste vídeo faremos juntos uma oração poderosa de gratidão. E eu creio que o céu vai se mover a seu favor. Escreva aqui nos comentários: Senhor, obrigado por tudo. Essa será a sua primeira oração de hoje. Irmãos, é fácil agradecer quando tudo vai bem. Quando o milagre chega, quando as portas se abrem, quando o coração está em paz. Mas a gratidão que realmente move o céu é aquela que nasce no meio da dor, quando ainda não há resposta, e mesmo assim escolhemos dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor continua comigo. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que agradeceram antes do milagre acontecer. Paulo e Silas, por exemplo, estavam presos, injustiçados e com os pés acorrentados, mas em vez de se lamentar, eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus. E foi naquele momento de adoração em meio à dor que o céu se moveu. As cadeias se abriram e o milagre aconteceu. Atos 16, 25 e 26. Irmãos, a gratidão no meio da luta é uma das expressões mais puras da fé. É olhar para o caos e dizer: eu ainda creio que Deus é bom. É estar ferido, mas ainda confiar. É estar cansado, mas ainda declarar: Senhor, Tu és digno de todo louvor. E quando fazemos isso, algo poderoso acontece. O inimigo perde a força, porque ele esperava te ver murmurando, e em vez disso te vê adorando. As trevas perdem o controle, porque o teu louvor se torna luz. E Deus se levanta do trono, porque Ele habita no meio da gratidão e do louvor do seu povo. Por isso, irmãos, se hoje você está atravessando um tempo difícil, não espere o milagre para agradecer. Comece agora. Agradeça pela vida, pela respiração, pela força de estar de pé. Porque a gratidão em meio à luta é a semente que prepara o terreno para o milagre florescer. Amados, há algo poderoso que acontece quando escolhemos agradecer. O ambiente ao nosso redor muda. Onde antes havia peso, tristeza e desânimo, a presença de Deus começa a se manifestar. A gratidão abre as portas da alma para que o Espírito Santo traga leveza, paz e esperança. A murmuração atrai escuridão, mas a gratidão atrai luz. O inimigo sabe disso e por isso tenta nos fazer reclamar de tudo, do que não temos, do que ainda não aconteceu, do que parece demorar. Ele sabe que quando reclamamos, nos afastamos da fé, mas quando agradecemos, convidamos o próprio Deus a reinar sobre a situação. Irmãos, um coração grato transforma a atmosfera. Você pode estar em um ambiente pesado, mas quando começa a dizer: Senhor, obrigado por este novo dia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, algo muda. A paz começa a preencher o coração, a mente se acalma e o medo dá lugar à confiança. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele não disse para agradecer por tudo, mas em tudo. Mesmo nas situações difíceis, há algo em que podemos ver a mão de Deus. Às vezes é o livramento que não percebemos. Outras vezes é o aprendizado que nos amadurece. Irmãos, se você quer ver o ambiente da sua casa mudar, comece pela gratidão. Agradeça em voz alta, mesmo que ainda doa. Diga: Senhor, obrigado pela minha vida, pela minha família, por este lar. Essa simples atitude
faz o céu se aproximar, porque onde há gratidão, há presença de Deus. A gratidão não apenas muda o ambiente, ela muda você. E quando o coração muda, tudo ao redor começa a se alinhar à vontade do Senhor. Queridos, há momentos em que fazemos tudo o que sabemos fazer. Oramos, esperamos, lutamos, e ainda assim, as portas parecem continuar fechadas. Mas o que muitos esquecem é que, às vezes, a chave que falta não é mais esforço, é gratidão. A gratidão é uma linguagem que o céu entende. Quando você agradece mesmo sem ter recebido, está dizendo a Deus: eu confio que o Senhor está agindo, mesmo que ainda não veja. E é essa fé expressa em gratidão que move o coração de Deus a agir de forma sobrenatural. Lembram de Jesus diante do túmulo de Lázaro? Antes do milagre acontecer, ele levantou os olhos e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. João 11:41. Jesus agradeceu antes de ver o morto sair da sepultura, e logo depois o milagre aconteceu. Irmãos, há poder em agradecer antes da resposta. Quando o seu obrigado sobe ao céu, o favor de Deus desce à terra. Quando você agradece, está profetizando que algo bom está por vir. A gratidão abre portas porque ela mostra que o seu coração está pronto para receber o que Deus quer derramar. Talvez hoje você esteja orando por um emprego, por uma cura, por uma restauração, e parece que tudo está parado. Então mude a oração. Em vez de dizer: Senhor, por que ainda não veio? Diga: Senhor, obrigado porque o Senhor está preparando o melhor. Isso é fé em ação. Irmãos, a gratidão não é o fim do processo, é o início do milagre. Quando agradecemos, mesmo sem entender, abrimos caminho para o impossível acontecer. Porque o Deus que escuta o louvor é o mesmo que abre as portas que estavam trancadas. Irmãos, a ansiedade é um dos males que mais tem dominado corações nos últimos tempos. É o medo do amanhã, a preocupação com o que ainda nem aconteceu, a sensação de que o controle está escapando das mãos. Mas a Bíblia nos ensina um segredo espiritual que vence a ansiedade: a gratidão. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo escreveu: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Perceba, irmãos, ele não mandou apenas orar, mas orar com ações de graças. Isso significa que a oração acompanhada de gratidão tem poder para acalmar a mente e silenciar o medo. A ansiedade grita: e se não der certo? Mas a gratidão responde: Deus já está cuidando. Quando agradecemos, mesmo sem ter todas as respostas, o coração encontra descanso. É como se disséssemos a nós mesmos: eu não preciso entender tudo, porque eu confio naquele que governa tudo. Irmãos, quantas vezes o inimigo tenta roubar a nossa paz justamente pela manhã, com pensamentos de preocupação, com lembranças do que deu errado, com medo do que virá. Mas quando você acorda e diz: Senhor, obrigado por este novo dia, obrigado porque sei que Tu estás comigo, o peso cai e a presença de Deus toma o lugar da angústia. A gratidão é o antídoto da ansiedade, porque ela tira o foco do problema e o coloca no Deus que é maior do que qualquer problema. É impossível ser verdadeiramente grato e continuar escravo do medo. Então, irmãos, quando a ansiedade tentar dominar o seu coração, responda com gratidão. Diga: Senhor, obrigado, porque ainda que eu não veja saída, eu sei que o Senhor está agindo por mim. Essa é a oração que vence o desespero e traz paz que excede todo o entendimento. Irmãos, há algo que precisamos entender. Deus habita onde há gratidão. O coração grato é um altar onde o Espírito Santo tem prazer em permanecer. E é por isso que o inimigo tenta roubar de nós o hábito de agradecer. Porque ele sabe que quando a gratidão se cala, a presença de Deus se afasta.
O salmista escreveu no Salmo 104: Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Vejam, irmãos, a gratidão é a chave que nos dá acesso à presença de Deus. Não é o desespero, não é o medo, nem a reclamação. É o coração que diz: Senhor, mesmo em meio às lutas, eu te agradeço porque tu és bom. Amados, quando começamos a agradecer, o ambiente muda. A presença de Deus desce, a alma se acalma e o espírito se fortalece. É como se o céu se inclinasse para ouvir a voz de quem agradece, porque o louvor e a gratidão criam um ambiente onde o sobrenatural acontece. Talvez você sinta que a presença de Deus está distante, que a fé esfriou ou que a oração parece não ter mais força. Então, comece a agradecer. Agradeça mesmo em silêncio. Agradeça pelas pequenas coisas, pela vida, pela respiração, pela chance de recomeçar. E você verá, o Espírito Santo começará a encher o ambiente outra vez. A gratidão é como uma ponte que liga a terra ao céu. Quando você agradece, o coração de Deus se move. Ele se aproxima, toca, consola, renova. Porque o pai se alegra quando vê um filho que reconhece o seu cuidado. Por isso, irmãos, mantenham a gratidão acesa dentro de vocês. Não importa o que falte, o que doa, o que ainda não aconteceu. Continue agradecendo e você perceberá. Onde há gratidão, há presença. E onde há presença, há paz. Irmãos, quando aprendemos a agradecer de verdade, algo muda dentro de nós. A gratidão não é apenas uma atitude, é uma obra profunda que o Espírito Santo faz no coração. Ela tira o foco do que falta e nos faz enxergar tudo o que já temos. Transforma a queixa em louvor, o desânimo em esperança e a dor em maturidade espiritual. A gratidão molda o caráter, porque nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. O ingrato vive sempre olhando para o que perdeu. O grato vive olhando para o que Deus ainda pode fazer. A diferença está no olhar, e a gratidão muda o nosso olhar. Em Romanos 8:28, a palavra diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, quando cremos nisso, conseguimos agradecer até pelo que não entendemos, porque sabemos que Deus está usando tudo, até as perdas, até as lágrimas, para nos fortalecer. A gratidão transforma o coração porque ela cura as feridas da alma. O coração que reclama vive pesado, preso ao passado. O coração que agradece vive leve, livre, pronto para o novo de Deus. A gratidão é um remédio espiritual. E quem aprende a tomá-lo todos os dias, experimenta paz, mesmo em meio às tempestades. Irmãos, talvez o seu coração esteja cansado, ferido, decepcionado. Mas o Senhor te diz hoje, volta a agradecer. Porque enquanto você agradecer, o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você, curando o que o mundo não pode curar e restaurando o que parecia perdido. A gratidão não muda apenas as circunstâncias, ela muda você. E quando o seu coração muda, o mundo ao redor também começa a mudar. Irmãos, Deus não apenas se alegra com um coração grato, Ele multiplica as bênçãos sobre quem vive agradecendo. A gratidão não é só reconhecimento, é uma semente que faz o favor de Deus frutificar. Quando você agradece, o céu entende que você está pronto para receber mais. Lembre-se do que aconteceu quando Jesus alimentou a multidão. Diante de apenas 5 pães e 2 peixes, ele não reclamou do pouco. Pelo contrário, levantou os olhos e deu graças ao Pai. E naquele exato momento, o milagre da multiplicação aconteceu. Mateus 14:19. Irmãos, o segredo da multiplicação está na gratidão. O pouco nas mãos de quem reclama continua sendo pouco, mas o pouco nas mãos de quem agradece se torna o bastante. Deus não abençoa murmuração, mas Ele se move poderosamente quando encontra um coração agradecido. Quantas vezes achamos que temos pouco,
pouca força, pouco recurso, pouco tempo, e por isso desanimamos. Mas Deus não precisa de muito, Ele precisa de fé acompanhada de gratidão. É essa combinação que atrai o impossível. Irmãos, se você quer ver algo multiplicar na sua vida, comece a agradecer pelo que já tem. Agradeça pela família, pela saúde, pelo sustento, pela fé. E você vai perceber, o que antes parecia insuficiente começará a se expandir, porque Deus honra os gratos. A gratidão abre espaço para o novo, porque mostra a Deus que o seu coração sabe valorizar o que Ele já fez. E o Pai nunca deixa de abençoar um filho que reconhece o seu cuidado. Por isso, irmãos, em vez de pedir mais, agradeça mais. A gratidão não apenas atrai bênçãos, ela multiplica o que Deus coloca em suas mãos. Irmãos, o tema desta mensagem é claro e verdadeiro. Quando você agradece, o céu se move a seu favor. A gratidão é uma oração silenciosa que sobe direto ao trono de Deus. Ela não precisa de muitas palavras, basta um coração sincero dizendo: Senhor, obrigado. Em Lucas 17, Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. E o que Jesus disse àquele homem? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, 19. Irmãos, todos foram curados, mas apenas aquele que voltou com gratidão recebeu algo maior. Ele foi transformado por dentro. Isso nos mostra que a gratidão não apenas atrai bênçãos, ela libera o agir de Deus em uma dimensão mais profunda. A gratidão move o céu porque ela revela fé. O grato não precisa ver para crer, ele crê e por isso agradece. E quando o céu encontra esse tipo de coração, o milagre acontece. Irmãos, talvez você esteja esperando algo há muito tempo, uma resposta, uma cura, uma restauração. E Deus te trouxe aqui para dizer: comece a agradecer antes que aconteça. Agradeça pelo que Ele já fez, pelo que está fazendo e pelo que ainda vai fazer. O céu se move quando a terra agradece. Quando a adoração sobe, o favor desce. Quando o coração se enche de gratidão, o impossível se torna possível. Por isso, irmãos, não permita que a gratidão saia dos seus lábios. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que o milagre ainda não tenha se manifestado, continue dizendo: obrigado, Senhor, porque cada vez que você agradece, o céu se move e Deus prepara algo ainda maior do que você esperava. Oração final. Oração de gratidão. Quando você agradece, o céu se move a seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença. Entrego a Ti, Senhor, o meu coração, a minha vida, as minhas lutas e os meus sonhos. Reconheço que sem Ti nada sou e nada posso fazer. Recebe, Senhor, a minha entrega nesta oração de gratidão. Pai amado, mesmo sem entender tudo, eu escolho crer. Mesmo quando as coisas não saem como eu esperava, eu sei que o Senhor continua no controle. A minha fé não depende das circunstâncias, mas da Tua fidelidade. Eu creio que o Teu plano é perfeito e que o Senhor está agindo em silêncio por mim. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pelo sustento e pelas bênçãos que eu muitas vezes nem percebo. Obrigado até pelas provações, porque sei que nelas o Senhor me fortalece. Eu te agradeço, Senhor, porque enquanto eu oro, o céu se move a meu favor. Pai, abençoa a minha casa, o meu trabalho e os meus caminhos. Derrama sobre mim a Tua presença e faz transbordar a Tua paz. Abre portas onde eu não vejo saída e transforma o que parece impossível. Que esta gratidão de hoje se torne o começo de novos milagres. Eu confio em Ti, Senhor. Eu descanso nas Tuas promessas, porque sei que tudo coopera para o bem dos que Te amam. Recebe o meu louvor, recebe o meu coração e permanece comigo em todos os dias da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro e agradeço. Amém.